Alô Fortaleza, alô Ceará, alô Brasil, alô planeta Terra, cadê vocês? Estamos começando mais uma edição do nosso programa Entrevistas aqui na FM Benfica. Você sabe que eu estou aqui toda terça-feira às 18 horas fazendo esse programa, entrevistando jornalistas, radialistas, médicos, empresários, artistas, intelectuais, pessoas que contribuem para o bem da nossa sociedade, né? Eu sou Juraci Mendonça, na produção e na apresentação, e o meu amigo Arcelino Neto está na parte técnica, dando aí esse show de som e de imagens para você. Hoje, o nosso entrevistado, nosso convidado, é o bibliotecário Fernando Braga, meu amigo, conselheiro do Conselho Estadual de Política Cultural do Ceará e diretor da Biblioteca Comunitária Chico Parafuso. Nós vamos fazer aqui uma homenagem ao mês da pessoa bibliotecária, que transcorreu agora em março, né? E vamos falar também sobre um guia que está sendo lançado pelo Fernando Braga, que é o Guia Informativo Instituições e Legislações de Proteção às Bibliotecas Escolares. É um trabalho que tem o objetivo de trazer o protagonismo para a sociedade em defesa das bibliotecas escolares, tá certo? E você sabe que a gente começa com música, né? Sempre começamos o nosso programa com música e hoje na parte musical nós vamos fazer uma homenagem ao Eugênio Leandro, nosso cantor e compositor natural de Limoeiro do Norte, que vai abrilhantar aqui a parte musical do nosso programa. Programa que tem apoio cultural do jornal Parque Araxá e do portal JPA. Vamos começar? Vamos ouvir Eugênio Leandro cantando a música Catavento, que é de autoria dele e do Oswald Barroso, saudoso Oswald Barroso. Tá bom? Eugênio canta Catavento e na volta a gente já entra conversando com Fernando Braga. Canta aqui o Catavento, também em parceria com Oswald Barroso, nosso auditor aí dos nossos campos limoeirenses. Catavento, vento e catavento, catavento, só tem vento pra catar. Catavento, vento e catavento, geme, chora e não tem hora pra parar. Oi, catavento, só tem água, só tem mágoa pra catar. Catavento, espantalho, de que me valho pra chorar. Sou um gentil que não tem água, não tem rio e não tem mar. Só um pomar de cajueiro, um jasmineiro pra voar. Nessa vida eu só preciso de um sorriso pra florar. Terra seca desse meu peito, dê um jeito de arrancar. Catavento, vento e catavento, geme, chora e não tem hora pra parar. Catavento, vento e catavento, roda, catavento, traz o tempo de cantar. Oi, catavento, só tem água, só tem mágoa pra catar. Catavento, espantalho, que me vale pra chorar. Sou um gentil que não tem água, não tem rio e não tem mar. Só um pomar de cajueiro, um jasmineiro pra voar. Nessa vida eu só preciso de um sorriso pra florar. Terra seca desse meu peito, tem um jeito de arrancar. Catavento, vento e catavento, que geme, chora e não tem hora pra parar. Catavento, vento e catavento, oi, roda, catavento, traz o tempo de cantar.
Tá aí o nosso parceiro, nosso amigo Eugênio Leandro, começando em grande estilo o nosso programa Entrevistas de hoje. Quero lembrar para você que está vendo a gente pelo YouTube, para você seguir o nosso canal, você pode curtir, você pode comentar, aproveite e ative o sininho para receber as notificações, tá certo? Você pode ouvir a gente também pela Alexa e também pelo aplicativo da FM Benfica. Se você quiser fazer alguma pergunta para a gente, você pode entrar no nosso bate-papo pelo YouTube e também no nosso WhatsApp, que o número é 859-8734-5573, tá certo? Repetindo aqui, ó, 85 é o DDD, 98734-5573 é o número para você se comunicar aqui com a gente. Eu estou recebendo aqui hoje esse meu amigo Fernando Braga, bibliotecário, que tem contribuído muito com o desenvolvimento sociocultural aqui do Parque Araxá e bairros vizinhos, através da sua biblioteca comunitária Chico Parafuso. E ele agora está lançando um trabalho de grande importância para a questão da biblioteconomia, né? A questão das bibliotecas nas escolas. E ele está lançando um trabalho bacana, que é um guia informativo, instituições e legislações de proteção às bibliotecas escolares, né? E eu queria perguntar ao meu amigo Fernando Braga, primeiramente dizer boa noite aí e boas-vindas ao nosso FM Benfica mais uma vez, Fernando. Boa noite, Juraci, boa noite, telespectadores, boa noite, ouvintes, né? E boa noite, bibliotecários e bibliotecárias, já que a gente compartilhou para vários colegas, né, nossos pares, bibliotecários e bibliotecárias, o link, né, desta entrevista, e com o intuito de repassar essa informação aos colegas. E eu creio que será um marco, porque eu acredito que com esta informação que nós passaremos, vai ser muito útil, não só para os bibliotecários, porque a ideia aqui é atingir a sociedade, trazer o protagonismo para a sociedade em defesa das bibliotecas escolares. Certo. Fernando, me diga o seguinte, como você percebeu a necessidade de lançar esse trabalho e qual é o objetivo dele, assim, basicamente? Juraci, eu tenho uma história dentro do movimento associativista, né? Eu já fui da associação, iniciei já sendo aluno, como aluno de biblioteconomia aqui na UFC, aqui no Benfica, aqui próximo. E logo depois fui convidado para participar do conselho como fiscal. Não sendo fiscal de imediato, mas estudar a legislação no sentido que eu vislumbrasse a posterior a fiscalização, né? Então, eu passei 60 dias, 90 dias lendo, indo e voltando a Lei 4.084/62, que é a nossa lei, que reconhece, que legitima, né, a nossa profissão. E com ela a gente começou a trabalhar, né? Daí, logo após não, uns 10 anos depois, né? Eu deixei de ser fiscal e continuei sempre ajudando. Fui convidado para ser conselheiro e depois me elegeram presidente. Tive 3 gestões no Conselho Regional e 2 gestões no Conselho Federal, sendo essa última participando da diretoria. Eu entendo que a dificuldade da falta das bibliotecas nas escolas não é só privilégio, que até não é, eu nem acho correto usar essa palavra, mas a gente usa, né, no sentido que esclareça as pessoas que não é só aqui a dificuldade, a falta, né, da fiscalização e a falta das bibliotecas, é a nível de Brasil. É a nível de Brasil, e o mais horroroso, o mais revoltante é que existe várias leis, decretos, resoluções em defesa da biblioteca escolar. Então, aí eu fico observando o que está faltando. Está faltando, talvez, ação, atitude, né, dos bibliotecários, da sociedade, porque é uma coisa que não se mensura, é uma coisa que você não vê a cultura, né? Às vezes a pessoa pode passar sem ela
e não questiona, né? Mas a biblioteca escolar ela é fundamental na formação do ser humano. É lá na base, na infância, que aquela criança poderia ter a oportunidade de ter uma biblioteca com livros e com bibliotecários, né? Ter esse benefício, ter o benefício do uso da lei, da aplicação da lei, e ter o bibliotecário também nas bibliotecas, que o foco do livro não é a questão do bibliotecário. Claro que eu coloquei um ponto em relação ao bibliotecário, que eu acho que também é questão de direito, é questão de respeito, né? Mas o foco é trazer a informação para a sociedade, né? Trazer a informação para somar com a sociedade, com os pais de aluno, com a mãe, com a avó, com o avô, com o padrinho, com a comunidade, né? Que tomar conhecimento e saber que aquela escola ela tem uma legislação que diz que tem que ter uma biblioteca, né? E diz que tem que ter uma biblioteca com bibliotecário, mas o primeiro foco aqui é a defesa da biblioteca. A questão de ter o bibliotecário fica a cargo do Conselho Regional de Biblioteconomia, que são 14. Né? E aí isso aí é outro ponto que a gente pode argumentar, pode depois defender. E a questão dos números, são quase 180 mil escolas no Brasil. Se você for ver, desses 180 mil, talvez não tenha 1% tenha biblioteca, quer dizer. É um descaso com a comunidade, com a população, com a sociedade, né? Então, eu creio que esse guia ele vai trazer, vai fortalecer essa questão, porque eu envolvo também o Ministério Público. Eu acho que o Ministério Público aqui é a palavra-chave, é a instituição-chave nesse sentido, porque ela que vai ter o poder de cobrar, exigir do poder público. E com isso, eu entendi que era o momento de se divulgar, né, uma ferramenta dessa para contribuir para a sociedade. Fernando, o que eu perguntei, o que levou, né, quando você percebeu, aí eu pergunto, como é que está hoje essa questão? Com você que está acompanhando, você que está mais perto, como é que está essa questão em relação a essa conquista? Olha, Juraci, é um negócio muito revoltante, é uma questão muito de respeito com a classe, né, com a sociedade, porque nós temos, por ponto, né, nós temos o Conselho Municipal de Educação, onde está lá para fiscalizar as normas, resoluções, leis, decretos que existem em prol das biblioteca escolar, desculpa. E temos o Conselho Estadual de Educação, que também normatiza a questão das escolas. E um dos pontos dos Conselhos Estadual de Educação é ter biblioteca escolar, né? Ela está lá, eles criaram por eles mesmos, a escola para funcionar, para receber o alvará de funcionamento, digamos assim, ela precisa ter a biblioteca. Né? E quando se sabe que muitas das vezes a própria escola transforma aquele espaço num depósito ou numa sala de aula. Né? Isso aí é uma questão que também atinge a questão do governo em não observar isso. E aí depois vem a questão do Ministério Público, que também não age por questão de desconhecimento e por questão de não ser provocado. Então, eu acredito que com este guia, que vai lá dar as informações, os pontos, e chegando ao Ministério Público com essas informações, através do Conselho Municipal, que também você pode agir, através do Conselho Estadual de Educação você pode agir, e a última instância seria o Ministério Público, que se você soma-se todas essas informações, repassa ao Ministério Público, e você vai ter condição de pleitear as bibliotecas nas escolas. É um absurdo, porque atualmente nós estamos aí com duas leis que foi lançada recentemente, digamos assim, porque teve a 12.244 que foi lançada em 2010, dando até 2020 que as escolas se adaptassem, se organizassem e tivesse a biblioteca escolar. E depois lançou a 14 mil, deixa eu só
dar uma pescada aqui que eu não gravei. A 14.837, né, de 2024, que ela atualiza e traz a questão do bibliotecário também e criando um sistema de biblioteca escolar, que também é outro ponto que eu entendo que quando os bibliotecários estiverem lotados dentro das bibliotecas, nos estados, no município, isso aí vem em consequência, porque eles estão habilitados para isso. Fernando, tá ligado? Agora tá. Fernando, na sua opinião, assim, pelo que você vê, qual é o diferencial, qual é a contribuição que o seu guia vai dar para avançar nesse processo? Onde é que ele vai atingir? O que é de interessante que tem nesse guia que você acha que vai dar uma contribuição muito grande para esse processo, para avançar? Ele vai facilitar vai facilitar a questão da informação. Nós trabalhamos com informação. Informação é tudo. Por exemplo, muita coisa que eu estou colocando nesse guia aqui, eu tenho certeza que vários colegas bibliotecários vai dizer, poxa, eu não sabia, e a gente tinha essa informação aqui. Mas não é vergonhoso, não, porque são questões que não é da nossa competência, questão de legislação, questão de normas, de leis. Isso é para a área de direito, né? Então é uma questão que isso, com esse guia, ele vai facilitar. Eu tenho um ponto que eu gostaria de falar, mas eu vou trazer para agora. Está acontecendo uma situação muito desagradável em Belém, e a colega, a gente falando em grupos de WhatsApp, questionou, e aí eu comentei para assistir o programa hoje, né, e que poderia contribuir com essas informações que eu ia repassar. E facilmente eu fui lá no guia, peguei a informação do Conselho Municipal e Conselho Estadual, peguei o artigo da resolução do Conselho Estadual de Educação do Pará, que é no Pará, a prefeitura quer fechar as escolas, as bibliotecas nas escolas, e aí disse, olha, junta esse material e entrega ao Ministério Público. Aí ela comentou que já estava conversando com o Ministério Público. Ótimo, mas o Ministério Público, se chegar com essa documentação já mastigada para eles, aí eles vão olhar assim e vão dizer, com isso aqui a gente reverte o quadro. Tá entendendo? Quer dizer, é uma situação que vai facilitar a velocidade, vai diminuir a velocidade no sentido de resolver os problemas, porque qualquer cidadão vai contribuir sabendo dos seus direitos, né? Um ponto que eu tentei, mas não encontrei palavras, que eu tentei amenizar no guia, era a questão de não usar a palavra denúncia. Mas é tipo assim, tinha que ser. Tem que ser a palavra utilizada, a gente não tem que ter medo de ir ao Ministério Público e denunciar que a escola X não tem biblioteca e está em descumprimento da lei. Se 10 pessoas fizerem isso, o Ministério Público vai começar a entender que está tendo alguma coisa de errado. Se o Conselho de Educação chegar a 10 pais de uma escola lá para dizer que a escola não está cumprindo a resolução X, eles vão dizer assim, poxa, eles estão sabendo das coisas. E conhecimento é poder. Então, quer dizer, eu estou trazendo conhecimento para a sociedade. E é com isso que vai fazer com que as coisas mudem de quadro. Né? Porque é um descaso, as bibliotecas estão aí, as escolas estão aí sem biblioteca, e a lei está aí. E aí? Tá entendendo? Os conselhos têm trabalhado isso aí. Eles têm atuado, mas quando chega na escola que não tem biblioteca, o máximo que pode fazer é comunicar ao Conselho Estadual de Educação do descumprimento da resolução que eles mesmos publicaram e aprovaram. Fernando, esse guia, como é que ele está sendo lançado? É através de uma entidade ou é você por conta própria? Como é? Quem está lançando através de... Você está lançando através de quê? Olha, Juraci, é uma produção independente, né? Eu como bibliotecário, como eu falei, eu tenho uma história, eu tenho mais de 30 anos formado na biblioteconomia na Universidade Federal do Ceará, e tem uma coisa que eu vou ficar devendo o nome do reitor da minha época, de 1990, quem puder ir pesquisar e passar para cá, eu ia fazer essa pontuação. Ouvi na minha formatura, que a gente
a gente estava sendo formado numa universidade pública, né? Eu passei 4 anos dentro da universidade pública, a Universidade Federal do Ceará, com muito amor, muito respeito, né, porque eu tenho pela universidade. E ouvi do reitor que em algum momento da sua vida devolvesse à sociedade o que você recebeu de gratuito. Então, a questão do livro também, do guia, é essa questão. Eu estou devendo à sociedade. Algo que eu tive de conhecimento, que eu absorvi desses 30 anos de bibliotecário, e aí estou escrevendo para ir devolvendo para a sociedade, para que pleiteie a defesa das bibliotecas nas escolas. É nesse sentido que eu tive esse guia. Agora, assim, tenho prováveis patrocinadores, mas eu tenho que ter o livro já imediato pronto. Principalmente que eu queria lançar no dia 12 de março. Mas por algumas questões técnicas não houve. E agora eu estou com o livro aqui, o guia, né? Mas ainda teve a questão da lei, da 15.360, se eu não me engano. Vai ter que fazer eu tive que alterar, mexer na texto. diagramação. Entendeu? Ele já estava praticamente 100% feito. Uhum. Ele vai ser lançado impresso e também no e-book, né? Então, ele vai facilitar a divulgação e o compartilhamento, digamos assim, né? Sim. Eu quero que essa publicação chegue à mão de todos, né? Para que a sociedade, como eu sempre quero reforçar, tenha o protagonismo da defesa, em defesa da biblioteca escolar. Certo. Você pretende viajar o país aí, fazer lançamentos presenciais? Como é? A priori, dia 6 agora, eu estou indo para Brasília, não por esse motivo, né? A gente tem um trabalho lá no STJ, mas no dia 6 vai ter uma homenagem no Senado, pelo Conselho Federal, em relação à nossa profissão, 60 anos, né, da nossa profissão. E aí vou apresentar a presidente, a comissão, na verdade, de fiscalização, se tiver interesse que a gente faça uma live, que eu acho que isso facilita, né, e diminui os custos, porque envolve passagem, hospedagem, alimentação, e também eu tenho previsto, estou com a intenção de lançar num congresso de biblioteconomia, que vai ser em julho, lá em Curitiba. Isso aí eu tenho essa pretensão, porque eu acho que quanto mais eu divulgar para a sociedade e dentro do Congresso, eu acho que isso aí vai trazer um benefício direto para os bibliotecários, que contempla também dentro do guia. Mas o foco maior é a biblioteca escolar. Tá aí, nós estamos apresentando o programa Entrevistas, aqui na FM Benfica, e estamos recebendo hoje o nosso amigo Fernando Braga, bibliotecário, que está lançando um guia aí para estimular, né, para pressionar as escolas, os governos, né, a colocarem bibliotecas nas escolas. Vamos dar uma passada aqui no nosso YouTube, ver o pessoal que está nos comentários, né? O Bruno Filho está perguntando: meu amigo, o programa de sábado na FM Benfica acabou? Eu estou dizendo, acabou não. Acabou não, nosso programa de sábado continua aqui de vento em popa, é o Viva Belchior, né? Programa que a gente faz em homenagem a Belchior, e eu conto com a sua audiência, todo sábado às 16 horas aqui na FM Benfica. O João Dumont está dizendo: grande Fernando Braga, um dos principais defensores das políticas públicas de leitura no Ceará. Gratidão, João. Legal. O Bruno tá parabenizando a gente pelo programa. Valeu, Bruno, aquele abraço, hein, cara? Conto contigo aí no sábado e aqui no nosso programa também na terça-feira. Maria Santos, prazer rever você e todo o seu conhecimento profissional. Oh, que bom, muito obrigado, viu? Pois é. A Claudete Barros, né, tá dizendo parabéns, Fernando, pelo seu trabalho. Oh. Acho que Isabel Mendes, estamos assistindo, parabéns, Fernando. Olha aí, o programa está... Muito obrigado, viu? Se vocês puderem dizer, ou então se vocês souberem de onde essas pessoas, de onde são... eu acho que é Belém, né? Isabel, né? A Claudete aqui em Fortaleza, é Claudete? Claudete Barros. Eu acho que tem umas... deve ser, com certeza é a Claudete.
Se vocês puderem Dizer a cidade, né? dizer a cidade que aparece aqui na tela, né? Para a gente localizar de onde vocês estão vendo a gente. Mais pessoas aqui. A Eugênia Correia, lá de Limoeiro do Norte, a nossa amiga, nossa ouvinte cativa aqui. Ela está dizendo mais um tema interessante. Parabéns, Juraci. Que legal. Falar em Limoeiro do Norte, nosso programa de hoje, a parte musical, nós estamos prestando homenagem ao meu amigo cantor e compositor Eugênio Leandro, que é de Limoeiro do Norte, e ele quem está animando a nossa parte musical do programa de hoje. E é com ele que nós vamos ouvir agora a próxima música. A gente vai dar um tempinho para o Fernando Braga tomar um pouquinho d'água e depois a gente volta conversando com ele. A música que nós vamos ouvir agora, olha, vocês que estão escutando e que não conhecem, se não conhecem, né, o trabalho do Eugênio Leandro, prestem atenção como é bonita essa música. Ela Me Disse é o nome da música, com Eugênio Leandro. Vamos ouvir. Eu disse pra ela lembrar as pessoas que sofrem sem água nem chuva lá nas terras do sertão. Ela me disse que não, quem mais sofre sou eu com o seu amor. Ela me disse que não, quem mais sofre sou eu com o seu amor. Quis mostrar que aquilo era uma dor menor e que haviam pessoas que sofriam muito mais de peste e de fome lá pras bandas do Sudão. Ela me disse que não, quem mais sofre sou eu com o seu amor. Ela me disse que não, quem mais sofre sou eu com o seu amor. Tive de lembrar Candelária, faixa de Gaza, Somália, Malária, Amazonas, Vigário Geral, Iscariotes com a sua traição. Ela me disse que não, quem mais sofre sou eu com seu amor. Ela me disse que não, quem mais sofre sou eu com seu amor. Foi quando perguntei se meu amor era assim tão cruel a ponto de tanto sofrer, e ela me disse que sim, que não queria nem saber de sertão, que não tinha nenhum parente em Sudão e que não era questão de traição, mas que vivia comigo, sofria comigo e com meu amor. Mas por querer vir comigo, sofria comigo e com meu amor. Tá aí, cara, que música linda, né? E um orgulho danado em a gente saber que é um cabra da peste daqui do Ceará, né? De Limoeiro do Norte, nosso amigo Eugênio Leandro, cantando essa música bonita. Nós estamos apresentando o programa Entrevistas, aqui na FM Benfica. Eu queria falar para você desse jornal, ó, que o Fernando Braga é um grande parceiro, né? Do nosso jornal aqui, Exato. Jornal Parque Araxá, que a gente edita. Agora, em agosto, vai completar 29 anos que a gente faz esse jornal aqui no Parque Araxá, Parquelândia, Rodolfo Teófilo e Benfica. É um jornal mensal que a gente divulga matérias interessantes sobre essa região daqui de Fortaleza e também divulga as empresas, né? Empresas que têm atuação, como a Biblioteca Comunitária Chico Parafuso, que faz um trabalho muito bonito aqui nessa região e a gente destaca a cada edição. E nós estamos trabalhando na próxima edição, que vai circular por volta do dia 20 de abril. Vai ser uma edição especial comemorando 300 anos de fundação da cidade de Fortaleza. Vamos falar da importância desses bairros, dessa região aqui, no processo de crescimento da Loira Desposada do Sol, a nossa bela capital alencarina, onde muita gente quer vir quando tem férias, né? Tem férias, quer vir descansar onde a gente mora, né?
Fernando Braga? Agora estão chamando de viagem de experiência, que vem mais para ficar mais tempo, né? Conhecer os locais, a gastronomia. Verdade. Antes era só para vir um show de passagem. Não, você desligou o microfone? Não. Fale mais perto do microfone. Agora tem a modalidade, se eu não me engano, eu ouvi até hoje no rádio, de viagem de experiência, né? Que é para você vir e conhecer os locais de gastronomia, vem e fica mais tempo, né? Isso aí e traz benefício econômico para a cidade, né? Acaba trazendo uma riqueza, né? Verdade. Fortaleza hoje está muito bonita, não é porque eu moro aqui não, mas está muito organizada, a cidade muito bela, as praias maravilhosas, né? Quer dizer, é tudo de bom. Nós estamos recebendo hoje aqui no nosso programa o bibliotecário Fernando Braga, como eu já falei agora há pouco, ele é da Biblioteca Chico Parafuso e está lançando um guia para pressionar a sociedade, os governos, as autoridades, a questão da instalação de bibliotecas nas escolas, tanto públicas como privadas, né? E nós estamos aqui falando sobre este guia que ele está lançando. E eu faço uma pergunta a você, Fernando. Todas as escolas, sejam elas públicas ou privadas, podem ser denunciadas nessa questão das bibliotecas? Com certeza, e deve, né? Eu acredito que o Ministério Público está aí para contribuir para a sociedade. Então, o que é que o Ministério Público precisa ter conhecimento de formação? Saber qual é a biblioteca, saber qual é a escola, né? Aí a pessoa diz assim, mas como é que eu vou denunciar uma escola e depois posso sofrer retaliação, meu filho, meu neto, minha neta, meu afilhado. Olha, acontece, isso acontece, não vou dizer que não. Mas tem meios de você fazer com que seja, como é que se diz, seja oculto, né? Você pode pegar, observar a escola, ver que não tem uma biblioteca e repassar via e-mail para o Ministério Público. O Ministério Público ele recebe aquela denúncia, né? E não vai expor os teus dados, não vai expor o teu nome, e aí você está contribuindo. É super importante que os pais que estão lá dentro da escola tenham a oportunidade de fazer isso. Porque muitas das vezes, como é que eu estou passando ali, não tenho nenhum vínculo com aquela escola, eu vou saber. Então tem que ser os pais, tem que ser os avós, as avós, os padrinhos, né, os tios que vão buscar, que está lá o seu sobrinho, está lá seu neto. Então, são inicialmente através dessas pessoas que poderá ser de contribuir. Claro, e tem a questão do papel do Conselho Regional de Biblioteconomia que faz esse trabalho. Mas vamos analisar. São 224 municípios, né? 184. 224 é Piauí, porque o Conselho de Ceará, que é daqui, né, Conselho Regional de Biblioteconomia, terceira região, a jurisdição é Ceará e Piauí. Aí eu troquei os estados aí, os números, né? Por incrível que pareça, Piauí tem até mais municípios, né? Mas é questão política aí que não vou entrar na esfera. E aí, através da fiscalização, aí só temos uma fiscal. Então, quer dizer, a coisa pode ser contribuída através da sociedade. Eu estou trazendo essa responsabilidade para a sociedade e também para os colegas bibliotecários. Se souber, denuncie. Fernando, te manda denúncia e às vezes não acontece. Acontece. Tenha paciência, dê tempo que as coisas acontecem. É só questão de você repassar com mais propriedade aquela informação. Né? Se possível, bibliotecário, se possível com site, divulgando a biblioteca. Porque as escolas que mais fazem é propaganda. Então, às vezes, ela divulga a biblioteca como equipamento para atrair aluno. Então, você vai lá e constata que, às vezes, é só de fantasia. Então, pode ser uma denúncia ali, pode ser uma prova cabal que aquela pessoa pode anexar e mandar para o conselho ou mandar para o ministério. Fernando, como é que a sociedade, o cidadão comum, pode tomar conhecimento da importância de uma biblioteca na escola? Não, na verdade, eu entendo que é na sua formação que ele teve, né? Ou não teve, né? Que a grande maioria não teve a oportunidade de ter uma biblioteca na escola. E quando teve, você vai confirmar, era local de castigo.
Tá entendendo? Eu tenho um amigo, eu não vou dizer nem o estado e nem a escola, né? Ele é psicólogo, é advogado, a esposa dele trabalha no TRT e o filho dele chegou atrasado na escola e foi para designado para ficar na biblioteca. E lá na biblioteca, pasmem, foi proibido de ler. A criança foi direto para a estante, né? E a pessoa responsável lá provavelmente não era um bibliotecário. Não era. Impediu porque disse que ele estava lá de castigo, não estava lá com livre, espontânea vontade. Uhum. Quer dizer, a pessoa já sofre 2 castigos, né? Um é ir para a biblioteca à força, que talvez não quisesse, mas ele queria, ele gosta. E lá chegar impedido de você ler. Quer dizer, é um negócio absurdo, né? São isso. Então, eu entendo que é questão de entender que a biblioteca contribui na sua formação. Contribui na formação do seu filho, da sua neta, do seu neto, do seu afilhado. Eu acho que isso aí é fundamental entender isso, que eu acho que é lógico, é básico. Né? Você entender que a biblioteca só traz conhecimento e crescimento intelectual para a pessoa, para a sua formação. Uhum. Fernando, no guia, quais são os questionamentos que a gente vai encontrar no guia sobre a presença dos professores nas bibliotecas, né? Porque não adianta ter a biblioteca e não ter a pessoa especializada na biblioteca, não é isso? Só abrir e dizer que tem e não ter aquele... Como é que o guia trabalha? Como é que ele questiona essa importância do bibliotecário, né? Na biblioteca, né, das escolas. Juraci, eu vou fazer 2 pontos. Primeiro, a pergunta é excelente, é fenomenal. É uma forma de desmistificar a questão do professor na biblioteca, que bibliotecário não tem nada contra professor. Tá entendendo? Isso aí tem que ser deixado bem claro. Conselho de Biblioteconomia não tem nada contra professor tá na biblioteca. Ao contrário. O professor ele vai contribuir diretamente no trabalho do bibliotecário. Agora sim, o espaço biblioteca é do bibliotecário. O professor está na biblioteca por questões de readaptação, questão de saúde. Isso aí é um ponto que não cabe o conselho, não cabe o bibliotecário julgar. Né? Mesmo porque nós entendemos, bibliotecário, que o professor vai contribuir bastante, ele estando auxiliando o bibliotecário, claro, né? A questão dele estar lá é uma questão de saúde, é uma questão que não é só no Ceará, é no Brasil. Então, não é o conselho chega na escola e está lá o professor, o conselho não tem intenção de prejudicar o professor, não, ao contrário, isso aí é questão de gestão municipal, estadual e federal. Quer dizer, isso aí é uma questão da gestão pública, não é uma questão de conselho. Então, o que o conselho vai fazer lá é a questão do espaço, da ausência do bibliotecário naquele espaço. Então, o professor lá só soma com o bibliotecário. E pode ter certeza que o bibliotecário não tem nada contra o professor, ao contrário, reforço. De dizer que o bibliotecário, com certeza, o professor vai contribuir no seu trabalho, na sua gestão, porque bibliotecário é gestão. Ele vai fazer o trabalho de gestão. O professor vai fazer o trabalho pedagógico. Também o bibliotecário contribui com a pedagogia dentro da biblioteca também. Ele pode contribuir. Mas esse trabalho é do professor. E por isso que eu acredito e soma, que o professor só soma com o bibliotecário na biblioteca. Tá certo. Tem mais uma galera aqui no YouTube participando das perguntas, né? Fazendo perguntas. E nós vamos dar mais uma passada aqui. A Maria Santos, ela está dizendo, também sou de Belém, colega da Isabel. Por sinal, ela fez a divulgação da sua entrevista. Obrigado. E eu acredito que com essas informações que a gente repassou, vai chegando em mãos do Ministério Público, eu acredito que já chegou, né? Já tenha chegado e com certeza isso vai dar uma reviravolta, porque não pode, isso aí é um absurdo que o prefeito está fazendo, né? Querendo fechar as bibliotecas nas escolas, é desconhecimento, é falta de conhecimento. Quando chega no jurídico da prefeitura, eles ficam abestados, a palavra que a gente usa aqui, porque até isso eles não têm conhecimento.
Na época de fiscal, eu entrei na sala do auditor da Receita Federal. A sala era tamanho que era para justamente intimidar, né? E aí o diretor lá, o fiscal, começou a me questionar se existia lei. Eu dizia, porque era uma das coisas que eu tinha que chegar e não tutubiar, né, de não vacilar, digamos assim. Eu estou usando umas terminologias bem simples, mas é do dia a dia da gente mesmo. E aí ele questionou, dizendo que se existia essa lei, e quando menos espera chegou um assessor dele lá com Alex e dizendo lá da porta, fazendo um sinal de positivo, que existia. Quer dizer, às vezes a pessoa não sabe que existe a lei. Pode ter certeza, eu acredito que esse quadro vai reverter lá em Belém, porque na hora que o jurídico vê que existe lei, existe resolução, existe normativas que, em relação a que as escolas só podem funcionar se tiver bibliotecas, eles vão fechar as escolas? Não vão, não podem. Então, quer dizer, eles vão votar, eles vão reverter. A questão de ter o bibliotecário, aí já entra o conselho e sindicato, se tiver. Pois é. Mais pessoas aqui comentando. Justo Dantas. Forte abraço, Fernando. Parabéns. Obrigado, Justo. Você é uma pessoa bem iluminada, você é uma pessoa incentivadora. O Bruno Filho está dizendo, gostaria de saber se ainda tem o programa Entre Letras e Canções. Ah, certo. A gente não tem mais, viu? A gente substituiu pelo Viva Belchior, atendendo a pedidos de vários fãs do Belchior. Quase 600 mil pessoas não pediram, né, o Beto Raulino, né? Quase 600 mil pessoas não pediram, aí a gente pegou e criou esse programa Viva Belchior, que está fazendo sucesso, graças a Deus. Todo sábado à tarde, 16 horas, tem uma turma muito bacana curtindo aí o som do Belchior, e a gente fala com parceiros dele, com amigos, com admiradores. Todo programa a gente traz um convidado para falar sobre a obra e a trajetória do Belchior. Abraço para você, meu amigo Bruno Filho. O João Dumont está dizendo, biblioteca escolar tem que ser bibliotecário. Isso, tem que ser sim. A lei é 4.084, artigo 6º, letra C. A gestão da biblioteca é do bibliotecário. Tá aí. O Bruno Filho está dizendo aqui, está dizendo que o programa está com um programa importante, né? Nosso programa é importante. A gente agradece aí a audiência. Mandando um abraço também para nossa amiga Flaviana Alves, aqui da loja do 7, como é o nome, Celena aqui? Pintando o 7 Azul, né? Aqui no Shopping Benfica. Ela está curtindo o nosso programa também. E também a professora Solange Machado, aqui no bairro Damas, ouvindo o programa Entrevistas e parabenizando aqui também, viu, professor? O Fernando Braga, parabenizando aqui pelo quê? Pelo show de biblioteconomia, Biblioteconomia. E só para reforçar aqui, só para fazer menção aqui ao João, o João é da Universidade Federal do Cariri, lá em Juazeiro, só que ele é lotado, se eu não me engano, Brejo Santo. Me corrija, João, desculpa se eu estiver errado, tá entendendo? Mas é importante, você vê a Universidade Federal está lá no Cariri, tem um curso de biblioteconomia, mestrado e, se eu não me engano, doutorado. Abriu o doutorado, se eu não me engano, em biblioteconomia. Quer dizer, você vê a importância. A UFC também aqui está abrindo, tá entendendo? A importância de ter do curso de biblioteconomia, quer dizer, a universidade, e principalmente pública, né? Que ela dá essa condição de você estudar e não ter custo para você, né? E, de certa forma, professores, tudo doutor, tá? Quer dizer, que é mais importante ainda. Pois é, vamos ouvir mais uma música. Hoje nós estamos prestando homenagem aqui ao nosso cantor e compositor de Limoeiro do Norte, meu amigo Eugênio Leandro, e a Socorro Santos, lá do bairro Monte Castelo, está parabenizando a gente por essa iniciativa de a cada programa a gente homenagear um artista cearense aqui na parte musical. A FM Benfica tem esse viés, né, como pode-se dizer, de abrir espaços, de mostrar a nossa arte, a nossa cultura, aquela questão que a FM universitária diz, né, mostrar o universal pelo regional, né.
Graças a Deus a gente também tem essa abertura e tem essa liberdade aqui de fazer isso. Vamos ouvir então mais uma música. Eugênio Leandro canta As Ondas Imensas do Mar e depois a gente volta conversando mais detalhes sobre o guia que está sendo lançado pelo professor Fernando Braga. Começou que era uma fogueira, acesos os dois agarradinhos, beijos no meio do carrascal. Era uma coisa forte assim, cheiro de terra, sol, suor, morão de cerca farpada no arrebol. Debaixo do cajueiro, limoeiro, tamarindo, qualquer fruta azeda encontrada no sertão pra dar mais gosto àquele seu amor, pra dar mais gosto àquele seu amor. Maria Helena se adiantou no tempo e o seu namorado desacompanhou. Maria Helena se adiantou no tempo e o seu namorado desacompanhou. Isolado, desolado no meio de tanto amor, como se cruzasse as ondas imensas do mar e nunca terminasse aquela coisa assim tão ruim. No lenço branco do esquecimento, o moço descobriu que o coração tem mais buraco do que um favo de mel. Maria Helena se adiantou no tempo e o seu namorado desacompanhou. Maria Helena se adiantou no tempo e o seu namorado desacompanhou. E hoje ele vive que nem uma ilha, isolado, desolado no meio de tanto amor, como se cruzasse as ondas imensas do mar e nunca terminasse aquela coisa assim tão ruim. No lenço branco do esquecimento, o moço descobriu que o coração tem mais buraco do que um favo de mel. Maria Helena se adiantou no tempo e o seu namorado desacompanhou. Maria Helena se adiantou no tempo e o seu namorado desacompanhou. Pois é, rapaz, Maria Helena se adiantou no tempo e o seu namorado desacompanhou. Um abraço para você, meu amigo Eugênio Leandro, que também está na escuta do nosso programa, dando esta alegria a nós de estar sendo um dos ouvintes hoje do nosso programa Entrevistas, que nós apresentamos aqui todas as terças-feiras, às 18 horas, entrevistando jornalistas, radialistas, músicos, professores, médicos, advogados, jogadores de futebol, gente que contribui para o bem da nossa sociedade, como hoje nós estamos entrevistando o nosso amigo bibliotecário Fernando Braga, que contribui e muito, né, para o bem da nossa sociedade com esse trabalho que ele desenvolve. O nosso amigo João Dumont está respondendo a sua pergunta, Fernando. Ele está dizendo assim: isso mesmo, meu amigo Fernando, estamos em Brejo Santo e o doutorado está em processo de seleção. Que bom, que bom. Foi até bom que corrigiu, né? Porque a gente
se afasta um pouco e às vezes acaba perdendo a informação no todo. Mas eu sabia desse projeto que estava andando, né? Inclusive, estava até fazendo seleção de professor. Certo. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui em relação ao guia. A gente pergunta o seguinte, meu amigo Fernando. Os bibliotecários, hoje eu vou destravar minha língua de tanto dizer a palavra, de tanto dizer bibliotecário, né? Com certeza. Eles são participativos no sentido de também contribuir, cobrando as entidades em defesa da sociedade? Juraci, eu gostaria que fosse mais, tá entendendo? Porque a gente, como bibliotecário, a gente é um agente da informação. Eu vejo muito, é uma crítica que eu faço e estou colocando minha cara a tapa. Por quê? Porque eu já participei da associação, participei de 5 gestões de conselho, né? 3 aqui, 2 do federal. E a situação é o seguinte, marca-se um evento, e aí aquele evento vai você, mais 6, mais 8, mais 10, sabe? É uma situação que eu já ouvi de uma ex-presidente que teve o dia do bibliotecário, uma homenagem na Assembleia, e os representantes cabiam dentro do elevador. É um absurdo. Qual é o político que vai ajudar? Qual é o político que vai acreditar na classe? Tá entendendo? Se não há participação, se não há participação, né? Então eu reclamo, critico e reforço. Coloco minha cara a tapa. Nós, bibliotecários, somos muito bons de rede social. Isso aí eu digo porque faz na rede social, o pessoal questionando, mas se você marca um ponto para questionar um político, aparece 2, 3, 4. Entendendo? No Piauí a gente teve um evento e eu sabia que poderia correr risco de não dar público, né? E político quer ver público, quer ver gente, porque ele multiplica por 4. Cada pessoa, ele diz assim, ali é a mãe, é o irmão e o pai. Então 4 votos. Tá entendendo? Então, é desse jeito. Então tem que ter uma participação. E lá no Piauí a gente teve um evento lá na Câmara e graças a Deus a gente articulou o curso de biblioteconomia da Universidade Estadual. Lá é Universidade Estadual, né? Ela pegou e articulou com os alunos, né? E teve bastante participação, inclusive com o pai, com mãe, com o filho, tá entendendo? Na Câmara. Então foi um negócio muito bom, tão bom, que vários vereadores que estavam lá na audiência pública ficou oferecendo emenda parlamentar. Vou dar tanto para as bibliotecas, né? E vale aqui lembrar, Venâncio, vereador de lá. Um vereador muito ativo, muito participativo. Eu costumo brincar com ele dizendo que ele vai ser prefeito, se Deus quiser. Entendeu? Mas ele tem muita competência para isso. Ele poderia ser. Não sei se ele está aguardando o tempo, dando tempo. Né? Ele nos ajudou bastante lá no Piauí. Era a força. Inclusive criou uma lei, que também o Guilherme também criou aqui, do Dia do Bibliotecário. Quer dizer, é importante. É uma coisa insignificante? Mas é uma lembrança. É uma lei, é um ato que um político fez no sentido de dar uma valorização. Tudo se vem com o tempo, né? Tudo se vem com o tempo. Eu acredito que hoje, com as redes sociais, contribui. Agora tem que ter uma participação de corpo a corpo, sabe? Eu acho que isso que está faltando um pouco para que haja participação dos bibliotecários. E sem receio nenhum, sem preocupação nenhuma, eu tenho certeza que muitos vão dizer, é verdade, a gente não participa não. De ter evento é um absurdo, os gatos pingados, é pouca gente, quer dizer, não tem sentido. A gente tem que encher um auditório, tá entendendo? Então tem que fazer valer. Eu vou dar esse exemplo, que é o exemplo que eu vi, né? A gente teve uma audiência lá na Câmara, foi até provocado pelo Acrísio, aliás, o Guilherme que levantou, foi de uma fala do Acrísio em relação a levar a Biblioteca Municipal aqui para uma casa aqui, que era um instituto de previdência, ia ficar no subsolo, e aí a comunidade começou a questionar, e aí foi feita uma audiência pública, né? E aí participou, digamos assim, uns 30, 50, acho que não tinha 50.
Eu tenho certeza que não tinha 50 pessoas na época. Não sei se você já viu o auditório lá da Câmara, né? Eu acho que cabe 300. Então, 50 pessoas ali naquele auditório não é nada. Agora, uma semana antes teve uma audiência pública sobre aqueles trenzinhos lá e lotou que ficou na rua as pessoas. Tá entendendo? Ficou na rua as pessoas. Então, quer dizer, o trenzinho, não tô desqualificando, mas você, como profissional, bibliotecário, tem uma oportunidade de aparecer para os políticos lá, para eles saberem que nós somos grandes. É importante isso ser feito. Mostrar para os políticos que somos uma classe grande, tá entendendo? Somos uma classe forte, somos uma classe que pode contribuir para a eleição daquela pessoa. Então, é isso que eu chamo a atenção da nossa classe. Que tenha, numa oportunidade de participação, participe. Não esqueça das pessoas que estão sem emprego, não, porque às vezes a pessoa consegue o seu emprego e esquece a classe. Pronto. Paga seu conselho e nunca mais aparece. É isso. Mas fazer o quê? Por isso que eu estou trazendo protagonismo para a sociedade, porque a gente tem que aumentar esse volume. Sim. A gente tem que aumentar essas denúncias para a coisa acontecer. Verdade. Você queria falar mais alguma coisa sobre o dia 12 de março? Teve algum evento, alguma coisa assim, ou foi só simbólico mesmo? Não, o Brasil todo teve. O Conselho Federal foi para Bahia, se eu não me engano, e todos os regionais fazem ações, né? O que no Ceará teve na BES, né? A BES é uma parceira, a Biblioteca Estadual do Ceará. Uhum. Ela sempre apoia eventos do Dia do Bibliotecário, né? E teve a vinda de um bibliotecário lá do STJ, Christian Breiner, teve uma fala muito bacana, trouxe uma pesquisa que envolvia os municípios aqui do Ceará, foi muito bacana e teve a participação também do Coral, da BES, aliás, da Secult, né? E é outra parceira também, que sempre está contribuindo com a classe, né? E é isso. E eu, por ter feito esse guia aí, gostaria de ter lançado, até na BES estava programado, mas por conta da diagramação e essas coisas, acabou eu tirando da programação. Mas não tem problema, eu acho que o importante é a gente estar dando aqui esse início, né, aqui no seu programa, que tem uma audiência boa também, e aí vai ficar perpetuando aí nas redes sociais, né? E tenho certeza que muita gente vai ver e vai tirar daqui algum proveito no sentido de contribuir em defesa da biblioteca escolar. Fernando Braga, meu amigo, você quer falar mais alguma coisa assim que a gente não perguntou, que você gostaria de falar em relação ao guia? O guia eu acho que é basicamente isso, né? É fácil a questão de você pesquisar a resolução, está lá o Conselho Estadual de Educação, tem a resolução, tem o endereço do Conselho Estadual de Educação, tem o endereço do Ministério Público da sua cidade, né? Na questão dos Conselhos Municipal de Educação, eu coloquei só as capitais, que são muitos, né? Dos Ministérios Públicos, eu coloquei só das capitais, do Estado, aliás, porque tem no interior, né? E aí, aí eu iniciei esse livro com 500 páginas. Eu comecei a enxugar, está em 200. Eu estou tentando ainda diminuir um pouco para não ficar não é uma leitura cansativa, porque você tem o interesse daquele conteúdo, você vai em cima do que você quer. Você não precisa ler dos outros, não. A não ser um advogado, que às vezes gosta de pegar uma informação de um, de outro, para pegar e fazer sua petição. Mas, no geral, é isso. Não vai ter dificuldade. Eu acho que tem a metodologia sendo explicada lá, de como pesquisar, de como fazer, vai depender só da pessoa, né? do ser humano, contribuir diretamente denunciando ao Ministério Público, ao Conselho Estadual de Educação e ao Conselho Municipal de Educação, que são órgãos de fiscalização. O Ministério não, já é de execução, em segunda vara, né? Segunda instância, desculpa, e aí, mas é que tem mais força. É o Ministério Público que tem condição de nos ajudar nessa campanha, nesse trabalho, né? Nessa luta, digamos assim. Pois é, nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, né? Programa Entrevistas. Hoje a gente entrevistou o bibliotecário Fernando Braga. E tem mais 2 recados aqui para encerrar. A Eveline Salles Ferreira está dizendo bacana. Minha esposa. Ah, é? Olha aí, minha que esposa. bom. Um beijo. Olha, o homem está sendo vigiado aqui. Está lá na igreja, Nossa Senhora de Fátima, Legal. rezando por nós. Reze por nós, dona Eveline, né?
Pois é, ela está dizendo bacana aqui nos comentários. O João Dumont dizendo assim, ó, a rede de bibliotecas do Cariri também promoveu um evento com vários bibliotecários e a comunidade no dia 17 de março. Ah, bacana, a rede de bibliotecas do Cariri, bibliotecas comunitárias. É uma rede nova, uma rede que está crescendo, é uma rede que vai, eu tenho certeza que vai somar, né? Ela tem trazido benefícios para aquela região, porque uma rede, ela soma, ela une forças, né? E com as forças se consegue resultados em prol do coletivo. Eu acho que é por aí. Eu acho que o caminho é esse, é unir forças para somar e lutar pelo coletivo, né? Eu entendo que o guia vai te proporcionar isso. É somar com a população, somar com a sociedade, que antes não tínhamos, né? Antes não tínhamos. Se você for analisar, se você perguntar, fizer uma enquete, são poucas pessoas que matriculam seu filho e vão ver a biblioteca. Tá entendendo? E às vezes até bibliotecária, às vezes não tem essa preocupação. E eu acho que é importante. Eu acho que é importante ter essa preocupação de também avaliar e ver a biblioteca. Quem é o profissional? Existe um bibliotecário lá? Quer dizer, são questionamentos que devem ser feitos. Até pelo bibliotecário também. Tá aí. Estamos chegando ao final, né, do programa de hoje. Queria agradecer muito a sua presença aqui, Fernando. Mais um programa que a gente faz aqui rico, né, em cultura, em informação, em trazer coisas boas para a sociedade. E eu queria agradecer mais uma vez pela sua presença aqui e dizer que a FM Benfica continua de portas abertas quando você tiver com o lançamento do livro mais concreto e quiser trazer para trazer novas informações. Nós estamos aqui. Tá certo, Juraci. Agradeço, né, esse seu apoio, né, que vem nos dando a título de divulgar até a questão da biblioteca comunitária, que é um equipamento que eu sempre tive vontade, eu sempre fui intrigado em ver outras pessoas organizar uma biblioteca comunitária e não ver um bibliotecário. Então, hoje no Brasil já tem alguns bibliotecários criando, organizando, fazendo gestão em biblioteca comunitária. Eu acho que é importante porque a biblioteca comunitária ela atende a comunidade, já está dizendo, né? Onde o Estado às vezes não chega, né? Às vezes até questão de distância mesmo. Não é nem porque o Estado talvez não queira, mas é porque às vezes é questão de distância. Então ela atende, e às vezes é interessante, Juraci, deixa eu te fazer esse comentário aqui, que às vezes a biblioteca comunitária funciona até como creche, que às vezes a mãe pede para deixar uma criança ali, olha, só vou fazer umas coisinhas ali, deixa ela ir brincando, ou lendo, vendo um livro, e é isso, acho que é importante, é isso. Se tiver mais um minutinho só para falar da questão do acervo que a gente recebe estagiário, inclusive, principalmente da UFC, a gente tem parceria com a universidade, recebe estagiário, nós somos dois bibliotecários e um agora está tirando o registro, porque só após o registro no conselho é que a pessoa se torna bibliotecário. Ela sai bacharel da universidade e após o registro se torna bibliotecário. E a gente sempre recebe estagiário, tem recebido, e eu tenho o maior prazer de receber, porque para mim a satisfação está contribuindo para aquela formação dele. Saber que daqui a 10 anos, onde ele estiver, ele vai dizer, olha, eu tive a oportunidade de fazer um estágio na Biblioteca X, eu sempre fui bem recebido lá, recebi informação, instrução, e agora, por último, a gente está com uma aluna de biblioteconomia que eu mostrei para ele um acervo de vinil, CD, cassete, VHS, CD, DVD, né? Adquiri uns equipamentos para que a gente não tivesse só o acervo, né? Mas que pudesse também utilizar, né? Então, qualquer pessoa pode, isso inclusive a gente vai divulgar no jornal, qualquer pessoa pode ir lá querer escutar seu disco, vai lá, escuta baixinho, porque não tem fone, pode até usar o fone de ouvido no próprio equipamento, mas não é para escutar alto, porque está na biblioteca, né? E lá nós não temos espaço reservado só para isso. Eu estou colocando dentro numa área lá de acervo geral, né? Mas que dá para você curtir seu vinil, até para que tenha a oportunidade de ouvi-lo. Porque às vezes tem muita gente que tem vinil em casa guardado, mas não tem mais como tocar, porque não tem a vitrola, não tem a radiola, né? E aí a gente está lá com equipamento que toca cassete, né? E CD,
e disco vinil, disco LP, compacto, é uma coisa maravilhosa. E é isso, a biblioteca fica na Juvida Feitosa, 843, aqui no Rodolfo Teófilo, né? Rodolfo Teófilo, Parque Araxá e Parquelândia. Eu tenho 3 papéis lá que um diz Parque Araxá, outro diz Rodolfo Teófilo, outro... Por isso que é bom, porque atende as 3 bairros. É verdade. Ok, muito obrigado. Você conhece a Graça Oliveira? Graça. Tem aqui CRB4. A presidente, por isso que eu estava querendo. Eu imaginei que fosse ela. Muito obrigado, Graça, pela sua participação, pela sua audiência aí. É a presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia da região do Pernambuco. Pernambuco. Agora eu vou esquecer os outros estados. Se eu não me engano, é Natal. Não estou lembrado agora, Graça. Desculpa. Um abraço para você, Graça Oliveira. Você entrou agora quase no final do programa, mas o programa fica gravado. Fica gravado, a gente vai compartilhar bastante. Sim, eu vou pedir para o conselho, se possível, contribuir também e compartilhar entre os nossos pares, né? Muitas informações importantes, né, nessa área. E esse guia que ele está lançando vai dar uma contribuição muito bacana para desenvolver, né, para fortalecer esse trabalho. Com certeza, contar com a sociedade. O protagonismo é da sociedade. O bibliotecário também vai fazer isso, que também é parte, né? Parte da sociedade. Né? E é isso. Estamos terminando, né, mais uma edição do nosso programa Entrevistas. Nós estamos aqui nas terças-feiras. A gente promete voltar na próxima terça-feira, se Deus quiser, às 18 horas, sempre trazendo um convidado, um artista, um cantor, um advogado, um jogador de futebol, alguém que contribui para o bem da nossa sociedade, tá bom? Mandando um abraço aqui para o meu amigo Racine Fontinelli, que está aqui com a gente, né? Ele que tem um programa aqui na FM Benfica também, o Coletânea, é podcast, né? Coletânea Podcast, um programa muito bacana, que entrevista também pessoas muito bacanas aqui na FM Benfica, tá bom? A gente promete voltar na próxima terça-feira. Lembrando que no próximo sábado, no nosso programa Viva Belchior, vamos fazer uma coisa diferente do que você já viu no nosso programa. O Fagner lançou em 2022 um CD chamado Meu Parceiro Belchior. São 12 músicas do Belchior, em parceria com vários artistas, e o Fagner regravou essas 12 músicas. E no próximo sábado, nós simplesmente vamos tocar as 12 músicas desse CD e vamos dar explicações, né, fazer alguns comentários sobre cada música, tá bom? Conto com você, sábado, 16 horas. Meu amigo Fernando Braga, mais uma vez, obrigado. Vamos embora. Obrigado mais uma vez e a todos pelo Dia do Bibliotecário, que já passou. Parabéns, né? Tá valendo. Mas está no mês ainda, mês de março. Está no mês, até meia-noite. Com certeza. Valeu, Acelino, Popó, o homem que mais entende de chifre em Fortaleza. Vixe, Maria. Vitória Régia foi o que vi no arranha-céu de Fortaleza, com a clareza do sertão pernambucano. Paraíba já me deu bem 3 amores, mas como um trem que eu nunca vi pro Amazonas. Minhas lembranças cheiram mais que o eucalipto que eu tirei de dentro das Minas Gerais. Espírito Santo pode contar as vitórias que eu cantei batendo em cada endereço. A cajarana doce no sopé da serra,
lá no rio a mergulhar. Era eu, era ela e eu que fui embora e me perdi daquele amor. Parti em cada caminhão de limoeiro. Não sei se volto, não sei se fico, não sei se morro.